antagonista ao novo regime governamental. Então cuidado se você é branco, preto ou mulato. Não pense nisso e vamos construir. Se é reacionário, pense bem que é uma atitude antipovo. Mas quem é que manda? É o povo. E quem é o povo? É o MPLA. Ai, mas quem é que manda? É o povo. E quem é o povo? É o MPLA. Avante o poder popular. Avante o poder popular. Avante o poder popular. Avante, abaixo todas as manobras do inimigo. Uns tinham tudo, outros não tinham nada, outros tinham mais ou menos, mas a minha família, a única pessoa que tinha coisas em abundância, como por exemplo alimentação, e que tinha dinheiro, era a minha tia Domingas, porque a minha mãe era uma pessoa muito pobre, tinha que trabalhar nas obras para poder sustentar os meus outros irmãos. E eu sempre vi a minha mãe a fazer isso, né? Custava-nos imenso, mas nós não podíamos fazer absolutamente nada porque éramos crianças. E na escola davam-nos um lanche, por exemplo. Davam-nos leite com pão, com marmelada, e eram as madres que iam-nos dar o lanche. Portanto, havia alturas, não é? Que nós, quando fôssemos para a fila, éramos às vezes as primeiros a irem para a fila, elas mandavam-nos para trás, porque tinham que entrar primeiro os brancos, depois é que nós entrávamos. Havia esta rivalidade, digamos, este racismo, não é rivalidade, este racismo, mas nós, como éramos crianças, não entendíamos bem se era o que era, se era racismo, o que é que faziam. Prontos, nós já só acatávamos, porque naquele tempo nós éramos muito humildes, só tínhamos era que acatar. Eu cheguei a dar aulas a uma colega minha de matemática, que morava ao lado da escola, porque eu na altura estudava na Liga Nacional Africana, e o pai dela tinha um bar lá ao pé da Liga, e eu ia para lá, saía da escola e ia para lá dar-lhe aulas de matemática. Então ela pedia muitas vezes para eu não dizer ninguém na escola que eu estava a dar aquelas aulas de matemática. Apesar dela se dar comigo, né, que eu era mulata, mas ela não queria que ninguém soubesse que estava a ter aulas de uma mulata, de uma de raça negra. Portanto, para eles isto era um escândalo. Mas via-se que dentro da sala, da nossa sala pelo menos, os mais inteligentes eram os pretos. Eram muito inteligentes. Mas pronto, não avançavam, muitos não iam para além da 4ª classe, porque os pais não tinham possibilidades depois para pagar os estudos, porque antigamente os estudos eram todos pagos. Eu só continuei a estudar porque estava na casa da minha tia. Ela é que nos pagava os estudos, porque se eu fosse a ficar na casa da minha mãe, como muitos que estavam lá, eu não estudava.
Entretanto, eu já trabalhava na cooperativa Alegria pelo Trabalho, foram lá pessoas do MPLA convidarem, fazerem uma campanha a todas as pessoas que tinham que ir no comício, no Largo 1º de Maio, no dia 11 de novembro de 1975. Mas só que a partir daí, se a nossa vida já estava mal, ficou pior. Depois da independência, ficou completamente pior. Por quê? Porque aquilo foi uma independência julgada. Como se costuma dizer em Angola, à la minuta, 3 pancadas. O MPLA veio, foi o único no poder, porque havia outros partidos, havia a UNITA e havia a FNLA, mas quem tomou o poder foi o MPLA. Resultado, nós tínhamos que cumprir tudo aquilo que o MPLA dizia. A nossa vida virou um inferno. Não tínhamos água, não tínhamos luz, não tínhamos alimentação. Tínhamos que nos esconder quando ouvíamos um carro militar debaixo dos carros, porque os cunhamas vinham muitas vezes, quando eles nos apanhavam, davam-nos surra e levavam-nos para a esquadra. O meu filho, com 12 anos, várias vezes foi interceptado pelos militares. Por quê? Porque eles, naquela altura, queriam apanhar jovens para levar para a tropa. Eles não queriam saber as idades, eles nem liam o bilhete de identidade. E quem é que fazia essa intervenção? Eram os cunhamas. Cunhamas estes que não falavam português, só falavam a língua deles lá do norte. Então, chegavam ao pé, por exemplo, de um grupo de jovens, pegavam os miúdos, punham-nos dentro do carro e os miúdos desapareciam. Eles puseram bandeiras em tudo quanto era canto do MPLA, nas escolas, nos serviços públicos. E quando era o içar da bandeira, ninguém podia passar. Quem estivesse a passar, tinha que parar e ficar em sentido. Porque se alguém passasse na altura em que eles estão a içar a bandeira, ou de manhã ou no fim do dia, levava um tiro, morria logo ali. O Instituto Nacional de Habitação, isto administrado já pelo Estado, confisca a minha empresa, porque na altura da independência as pessoas começaram a fugir, os brancos começaram a fugir, porque os patrícios achavam que a independência era só para os pretos, porque os brancos, mesmo natural de lá, que não podiam continuar a viver lá em Angola. E nós, habitação, cabia-nos ir fazer a intervenção destas casas que foram deixadas pelos brancos. Tirar as mobílias, tirar os bens que eles deixaram ficar, porque senão as casas eram assaltadas e eram arrombadas. Depois tínhamos que inventariar estas casas todas, as mobílias todas, e caso alguém reclamasse as casas, o Estado também tinha por obrigação de fazer a entrega da casa às pessoas. O MPLA começou a seguir a família Van Dunen e a família Pinto de Andrade.
Então, eu aproveitei, nesta altura, para tirar o Pinto de Andrade. Mesmo porque, para eles não me ligarem neste Pinto de Andrade. E foi assim que eu pedi, e tenho averbamento em certidão, em como eu pedi para tirarem o Pinto de Andrade na minha mãe. Porque eu trabalhava para o Estado, era uma funcionária e tinha altas funções lá no Estado, e eu, com receio que me perseguissem a vida, mandei fazer isto. Não havia necessidade de haver tanto para uns e nada para outros. Segundo, não havia necessidade de haver tanta opressão. Não havia necessidade, porque a opressão, tanto na era colonial como na independência, foi total. Aliás, nós já estávamos independentes e ninguém podia falar que não gosta do governo, que o governo está a proceder mal, que o governo não sei o quê. Amanhã parecias logo morto. Não podíamos dar a nossa opinião, nós não tínhamos opinião. O MPLA, quando chegou em Angola, tudo funcionava. Eles chegaram ali, começaram a pôr as pessoas fora, começaram a correr com os brancos que estavam lá dentro, né? Brancos que já estavam com sabedoria naquele lugar, que podiam ensinar outros quadros nacionalistas, né? Nacionalistas, para aprenderem o trabalho, pôr-lhes ali a trabalhar com eles. Olha, nós fazemos assim. Porque os anos de experiência de uma pessoa num sítio conta. Agora, você pega uma pessoa do zero e põe naquele lugar, pessoa essa que nunca fez aquilo, é claro que não vai sair bem feito. Não vai dar buraco. Por isso é que Angola está num buraco até hoje, que não se levanta. Até quando? Angola. Mataram as pessoas no 27 de maio, pessoas, cabeças inteligentes. Cabeças com medo que lhes tirassem o lugar. Ou estão a vir pedir perdão. O que isso interessa, depois de já terem feito? As desculpas evitam-se. As desculpas evitam-se. Quando a gente não quer pedir desculpa, não faz. Angola já podia estar melhor. Hoje em dia, vocês têm liberdade de expressão. Nós, no nosso tempo, por exemplo, isto que estás a fazer agora, há 20 anos atrás não podias fazê-lo. Porque, parecendo que não, nós vivemos traumatizados até hoje. Eu tenho muitas coisas na minha vida que eu ainda vivo traumatizada por causa do passado. Eu própria, com o andar da vida, é que vou começando a limpar, a mentalizar, não vale a pena, vou falando comigo própria. Mas fico feliz em saber que venham levantar
este problema e que ponham ao mundo, para as pessoas do mundo saberem o que é Angola. Mas as histórias verdadeiras. Norte-americanos invadem o nosso país. Sul-africanos invadem o nosso país. Zairenses invadem o nosso país. A convite de Savimbi, Oldem e Chipenda. A convite de Savimbi, Oldem e Chipenda. Porque estão sendo varridos pelas forças progressistas. Porque estão sendo varridos pelas forças progressistas. Norte-americanos invadem o nosso país. Sul-africanos invadem o nosso país. Zairenses invadem o nosso país. Este trio bandoleiros terá De ser julgados a vossa independência no campo de evolução. Invadem o nosso país, sul-africanos invadem o país, zairenses invadem o nosso país, americanos invadem o nosso país, invadem o nosso país. Agora é chineses.